paz, queridos e queridas. Boa noite. Mais um dia aí do nosso estudo, do nosso desafio de leitura bíblica em 365 dias. Hoje, dia 15, do Gênesis 36 ao 38 e Mateus do 10, do 21 ao 42. Eu tô um pouquinho atrasada, tô gravando só agora porque hoje é terça, né? Terça da resposta, então fiquei um pouco ocupada, vamos colocar assim, fazendo aí o esboço da pregação de terça, né? Mas foi bênção, né? A gente falar aí sobre moldar o nosso ano, sobre alinhar o nosso ano com Deus, né? A gente tem mesmo que buscar alinhar os nossos planos com os planos do Pai. A gente acha que é simples, né? A gente simplesmente faz eles, ora por ele, unge eles, sobe no monte e tal, mas o negócio é mais lá embaixo. Saiba você que para a gente alinhar os nossos planos com os planos de Deus, primeiro a gente tem que trabalhar no nosso interior. Sabe aquele termo assim, calçar as sandálias da humildade? É sobre isso. É sobre reconhecer aquilo que está dentro de nós, que está falho ainda, que tem que melhorar. A gente vê isso muito nas pessoas. Aponta o erro das pessoas. Do seu cônjuge, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu líder. Mas e os seus? Você consegue apontar para você? Quando a gente aponta, a gente faz assim, ó. Só que a gente não vê que a gente aponta um dedo para a pessoa e aí estão virados aí, ó. 1, 2, 3. Ah, porque você isso, aquilo. Os outros dedos estão para você. Então, quando a gente fala assim, ser forte, corajoso, a gente fala sobre isso. A coragem é muito maior para você descer do salto do orgulho, da teimosia, para você reconhecer que você está errado, do que simplesmente você apontar aí o erro dos outros. É fácil, mas se você ser corajoso. Coragem, quando a dificuldade vem, é fácil, é uma reação, é automática do ser humano, né? Até um cachorro reage se você bater nele. Agora, reagir diante de algo que você está fazendo e sempre fez e nem entendi isso. E eu fiz o esboço num pensamento, eu preguei numa coisa e já estou puxando para outra. E assim é a palavra de Deus, né? Toda vez que a gente fala, né, ela realmente é viva. Mas voltando a hoje, né? Hoje a gente está no dia 15, Gênesis do 36 ao 38. E bora lá, né? Bora aí a gente continuar. Amém, queridos? Curve a sua cabeça. Esse Deus nosso maravilhoso, Deus forte, Deus poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor que o Senhor tem para conosco, pelas suas misericórdias realmente não nos consumirem. A prepotência de muitos tem subido para a cabeça. Todas as vezes até nós mesmos, que nós tenhamos essa humildade para dizer, eu estou errado, reconhecer, pedir perdão quando necessário. Isso é o fato, é o que a gente precisa para a gente melhorar como pessoas. Esse é o ano do discipulado, esse é o ano de proximidade para com muitos. Deus vai nos auxiliar nisso, para estarmos juntos à mesa. Mesa é sobre isso, é sobre comunhão, sobre estar perto. E Deus está trazendo a gente para perto nessa leitura. Amém?
pelo menos aqueles, né, que estão aí vendo o vídeo, estão tendo essa proximidade para com a pessoa que vos fala, né? Eu sou Bianca, para você que não me conhece. Eu tenho 35 anos, eu sou mãe. Eu tenho uma engenharia de produção não finalizada. Eu tenho uma loja, um comércio, eu sou pastora. Eu sou esposa. E tia do Ministério Infantil, ministra de louvor na casa do Senhor. Tenho um coração enorme, amo ajudar as pessoas. Tem hora que isso é até um defeito meu, que eu abandono tudo para ajudar as pessoas. Mas enfim, vamos não falar sobre mim, vamos falar do autor que está aí conosco, né? O autor da Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor está aqui com a gente, né? E nos auxiliando a falar sobre ela. E aí agora a gente está em Gênesis, capítulo de número 36. Visto que no 35 a gente falou aí a respeito da morte de Raquel e o nascimento de Benjamim. Foi a última coisa que nós falamos, né? E depois a relação dos 12 filhos de Jacó, que depois vem a se chamar Israel. E no 36, a palavra do Senhor vai nos mostrar aí sobre a descendência, tanto de Esaú, quanto Seir, quanto Edom. Tá? Eu, sinceramente, eu não vou ler isso com vocês. Por quê? Porque tem um monte de nome de filho. Ó, vai começar a dizer, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. E aí vai falar a esposa, né? Esaú tomou por mulher dentre as filhas de Canaã. Lembra que a mãe ficou brava, falou que não era. Posso passar por cima, assim, né? E depois, a filha de Ismael, irmã de Nebaiote, que também a mãe não gostou, visto que também estava fora do negócio que ela pediu, né? E aí no 6 fala que ele levou suas mulheres e seus filhos e suas filhas e toda a sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia garantido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó seu irmão, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Aí vai continuar a falar sobre os filhos, e vai dizer o 15, estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Aí vai dar continuidade, né? Vai falar dos filhos de Esaú. Os descendentes de Esaú. Esaú aí, que do hebraico, aí a Bíblia vai identificar Esaú como Edom, vai dizer que ele é Edom. Por quê? Porque Esaú era ruivo, e aí esse nome em hebraico significa vermelho, né? Então, além dele ser ruivo, a cidade de Edom também tinha um solo avermelhado. E a terra vermelha é muito boa, gente, tá? Porque lá no meu sítio a terra é vermelha, a gente planta lá e dá tudo lá. Dá maracujá, dá manga, dá banana. Vocês que o digam, né? Haja bolo de banana. A galera come muito bolo de banana lá na igreja. Vocês ainda gostam de bolo de banana, gente? E agora plantamos chuchu, pitaia. A gente tem ameixa,
Glória a Deus, né? Amora, a terra é frutífera, assim como o reino do Senhor, né? Vai ter muitos frutos. Já dizia o sonho do nosso amado irmão Edson, ele e Geisiane, que amo muito sua vida. Volta, Bianca. A pessoa vai se perdendo. Então aí vai mostrar suas mulheres. E mais o que? Os descendentes de Seir, o Oreu. Moradores da terra de Lotã. Tô tentando descobrir quem é esse Seir aqui, que eu não tô conseguindo descobrir quem que é. Esse parente aí. Provavelmente esse povo habitava em Seir antes de Esaú chegar, né? Porque não tá dando para entender muito bem aqui. Do 31 para frente vai falar os reis e os príncipes de Edom. Então, aí a Bíblia mostra, né, faz questão de mostrar que já havia reis em Edom antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Então, também tinham pessoas lá antes de deles chegarem. Beleza. Agora a gente vai pro 37, beleza? E aí vai dizer, então, esse capítulo de um cara aí que você conhece. Esse cara é famoso. Todo mundo conhece a história desse cara. E a história é a história de José. Lembra que a gente falou que José tem Benjamim, o último, que é o mais novo, e José, que é o primeiro filho aí. Você pode ver ali, ó, em Gênesis 35, verso 24, que são os dois filhos de Raquel, José e Benjamim. E aí, a palavra vai dizer, vamos ler agora. Jacó 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que quem são essas? São as duas servas, lembra? As duas servas que tiveram filhos com Jacó, né? E os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica, talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então aí, ó, primeira intriga com a família de Jacó, né? Aí começa a falar do tempo em que ele estava habitando já em Canaã. Mostra que ele era novinho, né, 17 anos de idade, cuidava das ovelhas do seu pai, mas a palavra informa que eles traziam más notícias dele a seu pai, que mostra que provavelmente a pedido do pai, ou por iniciativa própria, não sei. Embora aí seja muito provável aí que a história das más notícias eram maus levantamentos aí que eles faziam a respeito desse irmão
E aí, a gente vê mais uma vez que praticamente nós somos o espelho dos nossos pais. Essa é a verdade. Um comportamento, normalmente, ele é repetido sucessivamente numa família. Por isso que é muito importante você fazer, mais uma vez eu falo, o encontro com Deus, para fazer quebra de maldição na sua vida, na sua família, para você pular e, de repente, um hábito que você faz inconscientemente, porque seu pai fazia, sua mãe fazia, sua avó fazia, cortar isso. Porque os pais, Isaac e Rebeca, também tinham o filho preferido, né? Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó. Lembra lá no começo? Mas o que aconteceu isso? Lá na frente a gente teve uma revolta da família, a gente teve uma discórdia e um roubou a primogenitura do outro. Jacó teve que sair fugido, aí orientado pela mãe. E Esaú ficou alimentando aí essa mágoa aí quase durante 20 anos. E depois, graças a Deus, as coisas conseguiram ser contornadas, né? Eles se alinharam, mas foi algo ali em que você vê realmente que houve um momento ali em que os dois, orientados pelos próprios pais, tiveram essa desavença. Então, o favoritismo de Jacó para com José aconteceu a mesma coisa. Ele alimentou a ira e a inveja dos outros irmãos, que começaram a odiar a ele. Então, quando a palavra fala no verso 4, que já não lhe podiam falar pacificamente, provavelmente eles não tratavam ele muito bem. Não davam aí a paz do Senhor, tratavam ele com indiferença. E aí o capítulo 5, a gente vai ver o sonho de José, né? Vai dizer assim, ó, teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, meus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. E teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim, prestavam reverência. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Mal sabe ele que era isso mesmo, né? Então ele vai dizer que ele teve 2 sonhos, que os irmãos ficaram super bravos. Então, primeiro, era um feixe de colheita, e aí ele tinha preparado esse feixe e o feixe ficava em pé. De repente, coisa de sonho, né? O feixe fica em pé sozinho, parado olhando para sua cara. Enquanto os 11 feixes dos seus irmãos, eles ficam rodeando e eles se inclinam, prestam aí reverência diante dele. Para lá de esquisito, né? O sonho. Mas realmente não tem outra explicação, né? Você tem um feixe. E o feixe aí se dobra diante dos demais, né? Então aí no 37:8 fala que reinarás efeito sobre nós e sobre nós dominará realmente. Sem querer o próprio pai aí mata a charada. É isso, dá vontade de falar, é isso mesmo, pai. Você não tá vendo? É isso mesmo que vai acontecer. E aí o segundo sonho, ele não falou isso, sou eu que tô falando, tá? O segundo sonho
ele vê aí o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando perante dele. Então, novamente, aí ele conta o sonho que ele teve e o próprio Jacó mais uma vez. Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, realmente, aí a mãe é mencionada, provavelmente, talvez Lia, né? Porque a mãe dele não estava lá mais, Raquel já tinha morrido. Então, aqui, talvez Lia, que era a concubina, né? Era a serva, né? Não vou botar concubina, não. Serva, madrasta de José. Então, talvez seja essa aí, a lua que ele colocou, né? Então, o sonho, eles têm a mesma mensagem. Mostra que José era alguém de posição superior aos demais da família. O que fez com que eles ficassem com raiva, né? E aí, esses sonhos mostram que o propósito de Deus estava por detrás de todos os eventos da história. Às vezes a gente tem um sonho. Eu tinha uma amiga que sonhava muito, 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 muito mesmo, e ela nunca entendia nada do sonho. O que eu falei para ela fazer? Deixar do lado da cama um caderno e sempre marcar aí num papel o sonho, por mais estranho que seja. Porque a gente sabe que os sonhos são estranhos mesmo, né? Às vezes não tem pé nem cabeça, mas faz aí um caderno, porque às vezes a gente esquece. Se eu acordar, passar a mão no cabelo, eu já não sei mais o que eu sonhei. Mas aí talvez aconteça com você. Você tenha muitos sonhos, você não entende, não conhece, não sabe interpretá-los. Marca um caderninho aí de sonhos. Leva aí para o seu pastor, para sua pastora. Se eles não tiverem como interpretar, eles vão orar a Deus. Vão pedir informação ao bispo, né? Pastora essa que está vos falando. Marca aí seu sonho. A gente procurar entender. Às vezes a gente não tem interpretação. Não é porque a gente é pastor que a gente tem que interpretar o sonho. Mas é a maturidade espiritual que vai nos dar essa ousadia aí. Não é nem ousadia a palavra, mas vai dar esse entendimento para a gente poder interpretar aí os sonhos. Então, realmente, ele seria o maior, né? A gente sabe que ele vai virar o governador do Egito. Então, realmente, ele tinha um diferencial. E olha que legal, né? Eu vou falar isso agora, não vou falar depois. Vou falar que ele realmente vai governar sobre toda a família. Mas aí eu já vou dando spoiler lá na frente. Vamos continuar lendo pra gente chegar nessa parte. Então, a palavra vai dizer assim, que consideravam o caso consigo mesmo. O verso... eu não tô achando aqui a referência. Então, assim, pode ser também... Não achei onde é o negócio que eu marquei aqui. Consideravam consigo mesmo, não tô achando. Que eles ouviram o sonho, mas lá no fundo, eles ficaram matutando. Ao verso 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Todo mundo ficou zoando. Ficou tendo cenas aí de ciúmes. Porém, o pai olhou assim, tem um manto. Essa história aí tem um manto por trás, né? Então, ele percebeu, logo percebeu. E aí continua, verso 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai, em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentaram teu irmão o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José. Eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê
se vão bem os seus irmãos, e o rebanho traze-me notícias. Assim o enviou no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Então, realmente aí, a palavra confirma que gente, perdi o que eu estava fazendo. Ai, eu peguei. Sai, sono. A palavra confirma aí que os irmãos tinham um problema sério também com o controle de emoções, né? Venhamos cá, venhamos, a gente perdoa por mordendo. Venhamos e convenhamos, né? Que realmente ali é um caso complicado. Dos sonhos que José estava tendo, contando aí, não sai contando tudo para todo mundo, não, gente. Por mais que seja irmão, a palavra de hoje, né? Tem coisa que é só a gente, Deus. E aí depois a gente comenta com outras pessoas. Não faz isso não, tá bom? Escolha a dedo as pessoas com quem você vai dividir a sua felicidade, né? Ou o seu sentimento de felicidade. Ao invés de elas te colocarem para cima, elas podem muitas vezes te colocar muito mais para baixo. Aí tá o perigo. Verso 12 diz assim: Como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu José. Eis-me aqui, disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim levou e enviou ele no vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos, dizendo: Onde apacentaram este o rebanho? Disse-lhe o Senhor: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vão a Dotã. Assim seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Dia um ao outro, voltemos. Então, ó, o texto vai falar pra gente que o irmão, né, vai lá visitar os rebanhos. E eis que Jacó manda José, né? Porque os filhos foram para Siquém. Eles estavam ali em Canaã. Só que já tinha muitos dias e eles não tiveram notícias dos filhos, né? No caso aí, as outras servas, né? E Lia. E aí, o que ele faz? Ele segue viagem para encontrar com seus amigos. Deixa eu ver onde que eu parei a leitura. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: Não apacentaram teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José. Eis-me aqui.
disse-lhe: Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E a Bíblia continua a dizer que um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? E ele respondeu: procuro meu irmão, dizendo: aonde foram-se daqui? Pois ouviu dizer: vamos a Dotã. Então os achou em Dotã. Então a palavra vai dizer aí que realmente o pai tinha algo preparado para o filho mais querido. Só que quando eles chegam nessa altura aí do campeonato, quem fica mais ruim é a Paula. Mas é o que está escrito aqui, só tem um. Se tivesse mais um, fazia mais um. Fazia os 2 testes. Mas não, só tem um. Então lá não tinha teste de gravidez, né? Mas não teste de gravidez, mas não tinha um teste, uma medida que você falasse, ó, fulano tem isso, tem aquilo, fulano é famoso. Até porque a gente não tinha redes sociais, era telefone sem fio, né? Você conta uma coisa para um, que um conta para outro, conta para outro. E hoje em dia a gente joga na net e todo mundo fica sabendo da vida da pessoa, né? Não precisa nem morar perto. Você aí que posta toda a sua vida aberta, fique ligado. Se de repente você não tiver mais privacidade, você pode aí abrir mão de algo importante na sua privacidade. Se você abre a sua história para todo mundo que aparece. E aí José, como foi enviado pelo seu pai para ter notícias aí dos irmãos, chega a certo ponto, ele encontra com um homem e resolve pedir o famoso: me vê uma informação? E aí assim foi. Eles foram a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. Então aí, segundo a conversa que ele teve com aquele cara, né, perguntando: e aí, você viu eles? E aí ele provavelmente teve não, no verso 17 fala que ele viu eles em Dotã, então ele resolve procurar nesse lugar mesmo. E o 18 fala que de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, ele caminha aí uma distância considerável entre as cidades. E quando os irmãos dão de cara, já olha de longe assim a silhueta dele, fala: ih, chegou o sonhador. Chegou o dono da cocada preta, né? Que provavelmente pode ser que seja esses os nomes, né? Não sei se cocada tinha na época, mas expressões que eu usaria. Que ele se sentia superior aos demais. E eles ficaram cochichando isso um com os outros. E pensando em maneiras horríveis de realmente tirar a vida deles, né? Totalmente errado isso. E a palavra continua: vinde, pois, agora, matemo-lo e façemo-los numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Imagina isso, gente. Quem tem esse tipo de irmão aí, eu acho que não precisa de mais nada, né? De inimigo, não. Porque matar, eu já levei uns tapas aí de irmão, mas matar, meu filho, a inveja ali tomou realmente conta do coração, né? Ali eles estavam cheios de ódio, cheios de raiva.
né? Que coisa louca. Dotã aí ficava a 20 quilômetros ao norte de Siquém. Siquém que fica localizada a cerca de 180 quilômetros de Hebrom. Então, uma é longe da outra. Depois fala a respeito do rapaz que faleceu, né? Que recebeu aí o tiro da arma. O que eu falei que faleceu, gente? Não, tô confundindo. Misturando as histórias, peraí. Então aqui fala que eles tinham intenção de matá-lo, né? E aí, eis a questão, né? Por quê? Porque Dotã era um lugar, uma vila comercial. Então, ali era lotado de gente. Já, porém, esse plano aí para matar, ele já tinha caso pensado. A gente vai matar, depois a gente vai botar o corpo numa cisterna e depois a gente vai dizer que foi um animal que o devorou. Mas aí Rubens, que provavelmente nem sei se teria direito a alguma coisa, né? Mas a Bíblia vai dizer que Rubem, que era o mais velho, ele assume a liderança. Toma a iniciativa aí de essa maluquice dessa ideia é minha. Tem essa briga aí pela questão da túnica, que a túnica era mais colorida, e os peixes que passaram a ser agora dos indígenas, né, dos indígenas, do restante das pessoas que moravam naquele lugar. A túnica de várias cores de José era parecida com um manto de mangas compridas. Então devia ser muito bonito mesmo. Você sentar e agarrar todo mundo, passar frio. Esse aí eu já exagerei. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos auxiliar. Eis aí. E a palavra vai dizer que tanto mais os odiavam por causa de um sonho. Por quê? Porque ele sonha de novo. Ele fala que sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. Então, aqui provavelmente é um lugar para infestação de ursos. A gente levar ele na central, quem sabe, né? Então, realmente, ele tinha essa túnica que ele recebeu como presente de Jacó e estava aí preso já no sistema, já tinha uma passagem. E a segunda passagem aí por briga, né? Ó, vai continuar assim. Tá bom. E disse assim: não lhe disse a vida. Pensa uma pessoa cansada, sou eu. De longe o viram antes e já estavam pensando mal sobre ele. Vinde, pois, agora, matemo-los e lancemo-los numa dessas cisternas, e dirás: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Então, assim, realmente eles queriam enterrar ali a história de José, não deixar o negócio vingar, mas como eu disse, a promessa quando ela vem para com as nossas vidas, ela não respeita ninguém, ela simplesmente vem. E você tem que consentir com isso.
ela simplesmente acontece. E aí agora eles ficam bravos, eles falam, mas que negócio é esse? Tá juntando cabelo? Querendo honrar aí ela e vai ficar todo mundo com cabelo enorme. Era o costume da época, né? Algumas têm aquelas burcas totalmente pretas que o olho somente fica de fora do pé. Elas estão sempre de calça legging e blusa normal, né? Mas o que aconteceu aqui? 22. Mas eles dizem, Rubens, não demeis sangue, lançai-o desta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar ele o fim de a reconstituição. Então, realmente ali, depois de receber esse sonho, né, visto que lá na cisterna, a família do Ângelo, da igreja, né, representa sobre esse pessoal, uma terra de ismaelitas. Vinha de Gileade a seguida em direção do Egito, no mesmo tempo que os israelitas também se identificaram. Então aí, o verso 23 vai dizer, mas logo chegou José a seus irmãos, despediram-se da túnica e a túnica atalar de mangas compridas que trazia, e lançaram na cisterna sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram entre uma caravana de ismaelitas. Vinha de Gileade, seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus filhos, de que nos aproveita matar por matar? Era essa a intenção dos demais, né? A gente pode colocar também filho dos midianitas, que era Jacó e Benjamim, né? Ele que estava preso em uma cisterna. O que é uma cisterna? Mas os animais, eles se alimentam de pão. Aqui está bem escrito isso, né? Então, provavelmente eles foram comprar pão. Então, se você acha que de repente o seu irmão aí é ruim com você, saiba que esses aqui são piores, hein? Por conta, talvez, da criação, sem impor limites, pode ser. Sei que a gente tem que buscar corrigir desde cedo, tá? Conselho aí que eu te dou, você segue se você quiser, porque senão dá trabalho. E aí a palavra continua dizendo, né? Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita sobre ele a mão? Pois é nosso irmão, e nessa carne seus irmãos concordam. E passando os mercadores midianitas, os irmãos José, alcançavam e o tiravam da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata, os ismaelitas. Estes deram José ao Egito. Então, 20 ciclos de placa, né, fala que Judá teve a ideia de vender os filhos. E aí os ismaelitas, ele pediu para não fazer um local ali isolado, provavelmente ele não saberia estacionar. E foi onde nós fomos, né, visitar essa parte aí, a gente estava muito cansado. E aí a gente não quis ir lá descer para conhecer, não. Mas muita coisa de... A gente podia marcar qualquer hora de ir lá no Templo de Salomão, lá da Igreja Universal. É uma coisa muito legal, ilustrada, da passagem que a gente vai estar lendo aí mais à frente, de Êxodo e Levítico. Você consegue enxergar o que a gente está falando, você consegue ver. Então, você já parou para imaginar quando Judá, que teve a ideia,
e os comerciantes viram, eu acho que ele esqueceu que o seu filho era o filho mais querido, era o filho mais novo. Os outros irmãos concordaram, porque eles não tinham pego a casa, eles queriam mais era pegar o valor mesmo e gastar, né? Então ele pede 20 ciclos de prata. E esse era o preço em que era pagado na época para escravos, né? O peso em ouro. Então, as pessoas têm levado na brincadeira a palavra. Foi o que aconteceu. Levou na brincadeira. Ah, não dá nada não. E resolveu seguir. E o fato é que campeão foi-se da história, porque conseguiu ludibriar os irmãos, passou um aí conhecido, ou entre aspas, né, que conhecia a história de José e os demais, mas aí ele explica, eu tenho 20 pessoas que eu gostaria de enterrar. E aí a gente sugere, por respeito, enterrar lá na chácara, né? Bom, se você der ok, você me procura depois para eu poder esclarecer melhor a respeito disso, se alguém quer ser enterrado próximo à chácara. Neemias, capítulo 37, do 29 ao 36. Gênesis, Neemias não. Diz assim: Gênesis 37, do 25 em diante. Vai falar sobre isso. Passada dos mercadores, mas os midianitas. Tem só quando eu tô olhando, senão praticamente não acontece. E aí, por fim, a palavra vai dizer que Rubens, voltando da cisterna, eis que José não estava ali, então rasgou suas vestes. Então imagina, você prendeu seu irmão, amordaçou ele lá, como se fosse um traficante aí, né, carregando algo. Mas não, tá de moto também tá. A única coisa ali que eles querem entrar no denominador comum os animais. Dependendo do animal, se for muito grande, como que a gente vai deslocar essa criatura? Tão difícil, né? Realmente é difícil, eu concordo. Mas não desiste. Persevera. Amém? Então, capítulo de número 38 vai começar assim. Aconteceu que por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e volta para mim, Senhor. Deixa eu ler para você. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Mas viu Judá que a filha de um cananeu chamou sua atenção. Então, Judá aí acaba se casando. Para quem não estava concordando com nada, Judá estava casando. E aí, durante algum tempo, ele se hospedou aí na casa com alguns irmãos, sozinhos também, né? Mas você dirige para um lado, eu dirijo para o outro, ou fica maior ainda. Depois você faz um teste com a gente, né? A minha poltrona tá lá embaixo.
Ué, cadê meu esboço? Vai dizer assim, ó. Verso 9. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu pai, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo qual também a este fazer molhar. Ai, em nome de Jesus, eu fico até meio cega. E deixa eu continuar. Versículo número 12. Vai dizer assim. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, e consolado Judá, subiu as tosquiadores de sua família. Tina também e seu filho Itamar. Então aí, realmente ele havia encoberto os rastros dessa família cheia de poréns, né? E aí ele segue aí diante do seu caminho. E aceita esse penhor aí, essa troca, uma coisa pela outra. E a palavra continua a dizer, verso 18, respondeu ele, quem penhor te darei? Ela disse, o teu selo, o seu coração e o cajado, que segura ele por filhos. Ele a possuiu e ela concebeu e deu à luz. Então até os animais, né? Eles criam um vínculo com a gente que eles não conseguem se afastar. Eles querem ficar perto da gente. Acontece muito lá na chácara. Eu levo as minhas cachorras com a intenção delas brincarem, mas elas não querem brincar, elas querem ficar perto da gente, né? O animal não tem culpa disso acontecer. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, sua nora, que adulterou, pois estava grávida. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá, Tamar, sua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora nessa sequência. Então aí tem o plano, a gente viu o plano que ele fez, e logo em seguida a gente acompanha aí a árvore genealógica. Não, genealógica foi no outro. No 27. E aí, versículo 27 diz assim, e aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Então, aquele irmão ficou lá até realmente ela sentir que não ia ser de Deus, né? E realmente, Deus abre os olhos deles e ela vai ajudar a encontrar esse irmão, ela se compromete com isso. Capítulo de número 39 da Palavra de Deus.
a gente vai ver que José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante de Israel, que a possuía, levando para lá. O Senhor era com José, porém casou-se muito cedo. E a Bíblia vai dizer, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, rogou José mercê perante dia, e lhe servia a ele, o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o quanto. Cadê? E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Então aí fala que ele estava num local conhecido dele, né? Na casa do egípcio. E vendo Potifar que ele era e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava com suas mãos, logrou José mercê perante ele e lhe servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Então, diferentemente dos irmãos lá que caçoaram dele, ele simplesmente toma posse em um mundo espiritual do que ele poderia ser como maior que os demais. E vai ver aqui que depois de ele ser vendido, o oficial aí de Faraó, um comandante, compra Israel junto, compra José junto. E aí, a intenção de que ele vai estar aqui, vai ser benção, né? Eu vou ter muitas coisas, eu vou adquirir muitas riquezas, mas com Deus o negócio é mais embaixo, né? Essa visita aí que ele tinha na casa de Potifar, você vê que realmente ele tinha aí um privilégio, né? Vai falar no verso 4, José, mercê perante a mim e a quem servia, e ele o pôs por mordomo. Então eles tiveram que passar também por um processo de habituação, de que um era servo do outro, visto que anteriormente era somente um short por baixo, visto que somente era o... Ai, gente, meu raciocínio tá horrível, não consigo terminar as frases. Visto que somente o... Enfim, ele tinha um privilégio, né? Ali, José na casa de Potifar. Então aí, a essa altura, ele provavelmente já tinha explicado para Potifar a história dele. Potifar gostou. Eu acredito que foi isso que aconteceu. E aí ele põe ele aí com uma posição privilegiada. Vai dizer, ó, e desde que fizera mordomo de sua casa, verso 5, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tudo em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-os por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então aí fala que ele veio a ser mordomo, né? Ele era a pessoa principal aí que organizava a casa, que negociava, né? Era um homem que servia a Faraó, no caso o comandante, né?
da guarda e continua dizendo que a presença do Senhor estava com ele. Então mostra que realmente Deus honrou a sua palavra, mesmo ele estando ali onde ele estivesse. O local ele era abençoado, assim como a palavra do Senhor fala, né? Que onde a gente estiver, o lugar tem que ser bênção, o lugar tem que prosperar. Por causa da unção que está sobre a nossa vida, né? Então, ele sofre muitas injustiças? Sofre. Foi vendido como escravo, né? Ele foi acusado, foi aprisionado, mas Deus ele sempre esteve com José. Embora a gente olhe assim, às vezes fale que não, pelos olhos humanos, mas Deus tinha até um propósito para essas coisas. E aí, a próxima tentação e o plano da mulher de Potifar contra José. Vai dizer assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Com todas as letras, né? Ela desejou ter relações com ele, essa que é a palavra, né? A mulher de Potifar desejou aquele homem, visto que ele era um homem bonito, ela quis ter alguma coisa com ele, só que aqui ele automaticamente recusou o convite, que ele não queria nada com ela. E aí o texto vai falar, né? Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tenho por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu, fugido para fora. Então a mulher de Potifar, ela queria adulterar de qualquer forma, de qualquer maneira, a qualquer custo. Visto que essa família aí tem muita gente bonita, vamos dizer que José provavelmente puxou essa beleza aí, nesse finalmente. Devia ser o cara bonitão da família. E olha lá, a cara de Sarai. Nossa, você tá vendo? A cara de Rebeca. Devia ser isso, né? Ele devia ter a cara aí das duas matriarcas, né? Devia ser o bonitão. E aí, para ele, né? Aquilo ali era uma transgressão terrível, né? Pela lei, e ele não queria fazer aquilo. Para que se o meu Senhor disse que eu não posso ter contato com você, então eu não vou fazer, não vou adulterar, né? Mas mostra aí realmente que ele era um homem diferente e que ele tinha uma moral correta, né? José fazia certo, sim, sim, não, não. Então, não, minha filha, você tá doida? Não. E aí, depois dele falar mais uma vez um não para essa mulher, ela vai tentar encurralar ele, ela vai tentar agarrar ele de maneira que ele não tenha para onde correr. E, minha filha, ele foi aqui Rubim Barrichello. Ele não só fugiu dela, como saiu correndo, e a roupa não teve jeito, acabou ficando nas mãos dela, porque ela agarrou ele de uma maneira que acabou arrancando a roupa de José. Mais uma vez, né, essa mulher foi rejeitada. Então ela foi ficando brava, ela foi ficando irada. Verso 13, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes na mão dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim
para se deitar comigo, mas eu gritei em voz alta. Então ainda fez aí uma de falsa, né? Ainda fingiu aí que era ela, né, a pessoa injustiçada. Tenta acusar ele aí, ele veio pra cima de mim, assédio, assédio. Mas, na verdade, a gente sabe que foi ela que procurou. E ele precisou até gritar para poder sair correndo. Mas era a palavra de uma mulher contra a palavra de um homem. Então era um pouco complicado, né? Visto que era também a mulher do dono da casa. E aí, ouvindo ele, verso 15, que levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Consertou ela junto de si as vestes dele. Alex entrando aqui invadindo, meu Deus. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes do meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o seu servo. Então se acendeu a ira. E o Senhor de José tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão, e o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, a qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto lhe se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, depois desse episódio aí, Potifar manda ele para a prisão, para o Chilindró, né? E aí lá ele fica encarcerado, porque ele não acreditou ali que realmente aquilo tivesse acontecido, né? Por que eu falo isso para vocês? Porque se ele realmente tivesse acreditado, ele teria mandado matar José. Ele sabia a mulher que ele tinha, entendeu? Então ele manda ele para a prisão. Por quê? Ela deu uma gritada aqui, todo mundo viu. Eu não posso também ser humilhado, né? Então, ele sabendo que José era um servo bom, ele falou assim, ó, pelo menos ele vai ficar vivo, eu mando ele para a prisão, José é um cara esperto, lá ele vai se virar bem. Então, esse foi o pensamento. E lá, realmente, o carcereiro gostou dele, falou, esse cara é bom, hein? E aí, ele deixou ele responsável por toda a prisão, né, a administração ali dos presos, do cárcere, e ali ele cuidava desses assuntos ali na prisão, né? E ali também falou que o Senhor prosperava ali, provavelmente eles viviam ali de maneira até boa, mesmo estando presos. Aí aponta, né, para o período em que o povo de Israel esteve no Egito, cárcere. Toda essa vida de José aí mostra aí um pouco do povo hebreu, né? E depois de aprisionado, tanto o povo hebreu quanto o próprio José, passado por um momento de aflição, depois eles são libertos, né? Mesmo isso aí também acontece com o povo de Israel, né? Eles tiveram essa condição confortável no Egito, deu tudo certo, o faraó estava ali com ele, mas depois a escravidão veio, eles tiveram que servir, depois de muito tempo eles foram libertos, mas saíram de lá como uma nação forte. E até aí,
hoje, beleza? Ficamos aí até aqui. Ah, não, perdão, a gente ainda tem Mateus. Mateus 10, do 21 ao 42. Finalizando, então, aqui o 10. A gente leu até o 23, né? Então, vamos do 24 até o 42. E a palavra vai dizer assim, ó. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, né? Então, aqui fala aqui da figura do mestre e do servo, e do dono da casa e dos domésticos. Então, ele explica para eles, né? Já prepara os discípulos, ó. Se a galera tá achando que eu sou enviado de Beelzebu, quem dirá vocês? Vocês são meus subordinados. Então, não espere um tratamento melhor, não, meu filho. O negócio vai ficar feio mesmo. O negócio vai ficar pior. Porque quem é Beelzebu? É o príncipe dos demônios. Então, é a mesma coisa que Satanás. Né? As pessoas identificavam que ele estava fazendo milagres não por Deus, mas por uma entidade aí, por Satanás, né? Então, ele já prepara os discípulos para a reação que as pessoas teriam para com ele. Não espera você ser bem recebido, não. As pessoas normalmente não gostam de crente, elas acham os crentes chatos, porque os crentes ficam falando na cabeça dos outros, e a gente é mesmo, a gente é um povo apaixonado pela Bíblia, a gente fala mesmo na cabeça das pessoas, tá bom? 26 diz assim: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Então ele fala, não tema. Aí ele começa a encorajar a galera. Então, pensa assim, no dia que tudo terminar, lá no juízo, Deus ele vai se vingar dos crentes? Não, né? Se você realmente fez o que era correto, se você serviu a Deus, né? Se você foi perseguido porque você pregava o nome dele, não, Deus não vai cobrar de você. Lá na frente, né? Tudo vai ser mostrado. Não há nada que fique encoberto diante dos olhos de Deus, né? Encoberto, assim, no sentido de ficar nas trevas, né? Nada vai ficar nas trevas, tudo vai ser feito em plena luz. E aí quando ele fala, né? Eu vos digo que as escuras dizei, e a plena luz, e os que vos diz ao ouvido, proclamai-os dos eirados. Então, vai dizer aí que o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Então, estou contando para vocês aqui no privado, mas depois você conta para todo mundo. Pode proclamar mesmo. Falar para todas as pessoas. Não fica com medo, né? Não devia ser ter medo. Pode ser destemido aí mesmo e falar até aos quatro cantos. Proclama aí o reino de Deus. O 28 diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, olha só, Jesus fala assim que a escolha deles poderia, sim, pôr a vida deles em perigo. Eles poderiam, sim, morrer, né? Mas aí seria uma morte carnal,
Mas o pior seria ter uma morte eterna, uma morte espiritual, perecer no inferno. Então, se você é crente e você vier a morrer, beleza. O que não pode acontecer é você morrer e ir para o inferno, sendo crente. Aí sim, isso vai ser uma punição eterna. E aí ele continua, né? Não se vendam 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós, outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Então aí fala que a providência de Deus, ela está nos mínimos detalhes para com a vida deles, né? Não tenham medo. Aí fala de ases, né? Fala dos pardais. Não se vende 2 pardais por um asse. Então, o asse, que é o assarion. Que é um assário? É uma moeda de cobre com valor aproximado de 1/16 de um denário. Um denário é um dia de trabalho. Então, Lucas fala de 2 dessas moedas poderiam comprar 5 passarinhos. Então, nós não podemos apenas ser sem o seu consentimento. O pensamento no contexto de que realmente a provisão vem dele, né? Nem mesmo o acontecimento, por mais insignificante que esse pareça, ele se deixa passar aos olhos de Deus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo. Até os cabelos da nossa cabeça ele está sabendo. Não tenham medos. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Então, a gente cuida de vocês, Deus cuida de vocês. Não fica com medo, não. Vocês valem mais do que qualquer passarinho. E aí ele continua, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Então aí fala do juízo, né, no final, que nós devemos aqui servir, confessar diante dos homens que Ele é o Senhor e Salvador. E aquele que não o confessar publicamente, aquele que o negar publicamente, que não o reconhecer publicamente, esse sim vai ter uma vida triste, né? Porque ele não vai conhecer a glória. O próprio Jesus, quando estiver diante do Pai, vai dizer: aparte de mim, pois eu não te conheço. 10:34-39 diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seus pais, entre filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem por mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perder a vida por mim, minha causa, achá-la-á. Então, aqui ele fala a respeito dos perigos que estão para acontecer aí, da probabilidade que eles têm, né? A rebeldia do mundo, né? Fala que eu realmente vim com o intuito de separar as famílias. Não porque eu quero divisão dos lares, mas porque eu vou causar conflito. Se vocês não tiverem a mesma fé, não tem jeito. Há de separar. Lembra a questão que a gente fala do julgo desigual? Não tem como.
pensamentos diferentes, pessoas diferentes. Continuarão sendo família? Continuarão, mas não com o mesmo pensamento aí, né? Pensamentos diferentes, então, todavia, fala sobre perder a vida, né? Se você está pensando em viver sua vida só em mercê de você próprio, você já está em cima do muro, você já é do maligno. Agora, se você vem, vive a vida em favor de Cristo e por acaso você venha morrer, lá no céu, ele o reconhece. É isso que a palavra diz. E aí o 40 vem assim: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no cárcere de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui por fim ele finaliza, né, dizendo que os desafios vão ser difíceis, vai haver perseguição mesmo, mas você aí que simplesmente hospedar, simplesmente for um mensageiro de Cristo, nosso Senhor, você que considerar aí fazer uma simples recepção, aquele que recebe um profeta, você vai ter um galardão de profeta. Se você recebe um pastor, você vai ter um galardão de pastor. Então você será um porta-voz de Deus, né? Aqueles que são profetas participarão de suas lutas e também de suas recompensas. E aí fala dos pequeninos, né? O menor dos favores realizados para ajudar aos mais insignificantes dos servos de Cristo. Então, o menor que seja o seu favor que você faça, será o maior no reino de Deus. Tudo que você fizer não vai passar desapercebido pelo Pai. Lembre-se disso. De modo algum você vai perder seu galardão. Você sempre vai ser lembrado pelo que você fez para o reino de Deus. Amém? Hoje ficou muito extenso, porque eu fiquei com muito sono no começo. E agora que eu perdi o sono mesmo. Mas é isso, amados. Obrigada aí mais uma vez. Até a próximo dia, amanhã. Amanhã espero vocês aí mais uma vez para a gente falar mais a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Agradecer, meu Pai, pela bênção da Tua palavra, Senhor. Agradecer, meu Pai, porque o Senhor continua conosco, falando através desses ensinamentos. E que nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui, nosso galardão não é aqui na terra. Aqui a gente tem perseguição mesmo. A gente dá glória diante do Pai. O Senhor reconhecerá todo o nosso trabalho. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado por cumprir a vontade do Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu habitas em nossas vidas. Muito obrigado. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, mais uma vez. Amém e amém. E graças a Deus, amado, até aí amanhã com o dia 16. Amém? Deus abençoe a cada um. Beijo, beijo.